Part 3. Do Nazir ao Nazareno. O jejum não é um instrumento para adquirir disciplina ou piedade. Ao contrário, o jejum é o ato de nos livrar da saciedade para ajustar nossos sentidos com os mistérios que passam dentro de nós e ao nosso redor. Às vezes, Deus se manifesta. Às vezes, Ele nos alimenta. E, de vez em quando, Ele lança sua glória fantástica diante de nós como uma explosão de constelações. Dan Allender. Capítulo 9. João, um coração ardente para preparar o caminho. Nosso desejo e objetivo máximos deveriam ser exaltar o nome de Jesus e glorificá-lo. Sem oração e jejum, todo cristão marcará o tempo mais ou menos e fracassará em seu propósito. Franklin Hall. João não seria um convidado agradável para um jantar. Sua conversa e conduta, seu olhar implacável e fiel à realidade teriam deixado todos desconfortáveis. Você ficaria olhando várias vezes para o relógio, imaginando como tirar o profeta maluco de sua casa. João, que fez sua casa no deserto, dormia sob as estrelas em um leito de pedra. No entanto, ele se tornou a voz mais forte de sua geração. Como, quando os discípulos de João, homens conhecidos por jejuar, perguntaram a Jesus por que os discípulos dele não jejuavam, o mestre respondeu que eles jejuariam após sua partida. Não jejuavam em sua presença, porque o jejum está relacionado com a presença de uma pessoa. Por dedução, Jesus estava dizendo que o jejum de João era o retrato da espera pela chegada do noivo. João chegou a autodenominar-se amigo do noivo porque seu jejum demonstrava claramente seu anseio para que a presença de Jesus se manifestasse em Israel. João, o precursor, deveria produzir muitos amigos do noivo no dia do julgamento, que darão voz ao anseio de nosso árido planeta de receber mais uma vez seu rei. Nesse sentido, João preparou-se e preparou o deserto como um santuário físico para a presença, antes que o povo se comovesse com sua mensagem. Quando chegou, Jesus não se identificou com a religiosidade oficial de sua época, mas, sim, com o homem que se alimentava de gafanhotos e que magnetizou sua presença com anelo. Não é de admirar que Jesus tenha sido atraído àquele lugar para revelar-se publicamente. Jesus chega ao lugar onde sua presença é desejada, e João sentia o desejo ardente de estar na presença dele. Foi por isso que Jesus chamou João de candeia que queimava e irradiava luz, João 5,35. Os discípulos de João jejuavam frequentemente porque João era um exemplo para eles de intenso jejum. Não se tratava apenas de fome, era uma fome contra a cultura da época. João estava resistindo violentamente à passividade de apetite em uma nação que coletivamente se encontrava tão apática que seu povo corria o risco de perder o dia da visitação. Sua violência era semelhante a um choque de eletricidade quando se colocam as placas no peito de um homem com parada cardíaca. Hoje em dia, as areias de Nevada presenciam um festival neopagão chamado Burning Man, o Homem em Chamas, mas 2000 anos atrás as areias da Judéia presenciaram o jejum de um tipo diferente de Homem em Chamas. O jejum de João provocou presteza no espírito da nação. Ele foi o grito de Deus para alertar os surdos da época. Ele está chegando. Preparem-se. Em 1996, quando jejuei em resposta ao chamado de Bill Bright, ouvi a voz retumbante de Deus em sonho: estenda o bastão do despertamento sobre a terra. Você fará isso. O sonho forma uma realidade alternativa para o consciente, tanto que somente reconhecemos verdadeiramente que estávamos dormindo quando o dia amanhece ou quando alguém nos desperta com um cutucão ou grito. Incidentalmente, isso faz parte da função do exército da madrugada. A luz se acende, o alarme toca, os gritos chegam e somos arrancados da inércia para o estado de prontidão. Recebi a missão do bastão do despertamento durante um jejum de 40 dias, o que me leva a crer que o bastão em si não é uma parte importante da mensagem. Despertem. Mas o meio pelo qual somos despertados, ou seja, o jejum de 40 dias. Esse jejum provoca na alma um prazer incalculável que nenhum outro meio é capaz de alcançar. Em uma época monótona, temerosa e domesticada, na qual não há nenhuma violência espiritual na alma do homem, João convoca-nos mais uma vez à grandeza do propósito de Deus. O próprio Jesus declarou: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11,12. João lançou o mais poderoso bastão do despertamento da história até aquela época. Não podemos nos esquecer de que o bastão de sua voz e o impacto de sua vida foram forjados no jejum.
A alma totalmente despertada não é uma função natural da fé em si, mas produto da substância interior moldada por seguir a Deus nos segredos do jejum. O excelente livro de Elmer L. Towns, Fasting for Spiritual Breakthrough e Jejum para Vitórias Espirituais, diz: grande parte da diferença entre as várias influências depende do desejo. Embora o anjo tenha dito a Zacarias, pai de João, que João deveria aceitar o voto de Nazireu, aquela decisão tinha de ser desejada e confirmada por João. Nota 1. Conforme aprendemos com Jonas, podemos fugir com a palavra do Senhor ou fugir dela. Em última análise, você precisa despertar para o destino pessoal e nacional. Quando a tragédia se abateu, um profeta foi encontrado dormindo no porão do navio. O espírito do sono toma conta de nós com facilidade. Mas Shane Smith apresenta uma explicação sucinta. Elimine o dorminhoco e você eliminará a tempestade. Nota 2. Logo após a conversão, os cristãos quase sempre redirecionam suas prioridades dos assuntos do reino para preferências pessoais. No esforço de satisfazer os apetites humanos, eles se esquecem das coisas de Deus e concentram-se nos objetivos terrenos. Ao agir assim, eles dormem em Deus e Deus tem de acordá-los, por conseguinte, ao despertamento espiritual. Nota 3. O processo da sonolência terrena começa, em geral, com submissão aos nossos apetites. Portanto, a submissão em um jejum prolongado é uma forma poderosa de restaurar o estado de vigília. Mesmo enquanto escrevo estas palavras, sinto o Espírito de Deus sobre mim, ao longo deste livro, para estender o bastão do jejum universal e prolongado e da oração. Seguidores de Jesus, despertam. Mundo, despert. O foco do Nazireu no Nazareno. Todo cristão deve sentir o desejo de ser uma testemunha de Cristo como João foi e usar a influência pessoal para proclamar seu reino. Na época de Jesus, ninguém teve mais influência que João Batista. Sua linhagem profética foi inigualável, equivalente à dos maiores profetas do Antigo Testamento. Foi um anjo do Senhor que profetizou o nascimento dele a seu pai, Zacarias, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Lucas 1,15. João foi separado como nazireu desde o nascimento. Sua vida inteira foi consagrada ao Senhor com o propósito de ser amigo do noivo, v. João 3,29, e precursor de Jesus, v. Lucas 1,17. João exemplificou com maestria o poder de uma vida dedicada. Exerceu uma influência extraordinária em sua geração graças a seu voto de Nazireu, jejum e a capacitação do Espírito Santo dentro dele. João nunca abriu mão de seus princípios nazireus, porque havia necessidade de um modo de vida contrário à cultura da época para o importante trabalho que ele estava destinado a realizar. Jovem, isso significa que você deve levar seu destino a sério. Um chamado extraordinário exige uma consagração extraordinária. Se a influência pudesse ser adquirida no quarto de oração e medida em números, você gostaria de exercer influência sobre 1 ou 10 pessoas nos anais da história. E se essa escolha depender de você, não de Deus? Embora o fervor da vida e da mensagem de João tenha mudado grandemente a minha vida, estou convencido de que precisamos conhecer mais profundamente a história que está sendo contada por meio de João Batista. Quem foi aquele homem excêntrico? Porque Deus lhe deu a incumbência de preparar o caminho para a vinda do Messias. No Evangelho de Marcos, João é descrito como princípio do Evangelho de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. 1,13. Imediatamente a seguir, lemos: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. V4. Quando leio esses versículos, percebo que podemos ter perdido algumas coisas em nosso modo padronizado de pregar. Esse pensamento me perturba porque, se João prepara uma geração para Jesus, então eu quero estar preparado por completo, não superficialmente. Em minha vida, eu me movimento em torno do zelo e do arrependimento sincero. Minha tendência é essa. Minhas paixões são o reavivamento e a intercessão clássicas, uma vez que tudo o que escrevo provavelmente deixa isso claro. Identifico-me com João. Por um lado, as mensagens de consagração e arrependimento nunca são mensagens velhas para mim. Por outro lado,
Começo a perceber que o ministério de João vai muito além de uma pregação avivalista antiquada. Precisamos tomar cuidado para não idolatrar acidentalmente o insuperável profeta da lei e deixar de entender seu propósito inteiro, que foi apontar toda a história em direção a Cristo. De modo muito semelhante aos judeus descrentes, conforme Paulo escreveu em sua carta à igreja em Roma, receio que somos culpados de ter zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, Romanos 10.2:4. Na caminhada cristã, é muito fácil ver os detalhes e deixar de ver o todo. Pior, se nos dedicamos profundamente e com paixão, quase sempre ficamos confusos. Mas a vida de João não gira apenas em torno de intensidade, coragem, cabelos desgrenhados, fervor e choro, embora muitas pessoas tentem reduzi-lo dessa maneira, como se a metodologia e a personalidade de João fossem os elementos principais para o discipulado radical. Somos tentados a pensar: se eu jejuar e orar como João, serei um homem justo. Não! É exatamente por isso que João é tão crítico e instrutivo em nossa época. Ele nunca se esqueceu do ponto fundamental. João teve uma vida de jejum e oração, e o objetivo deste livro é chamar os leitores a fazer o mesmo. Em termos gerais, jejuar e orar, mas especificamente viver para Cristo, conforme Cristo e por meio de Cristo. João aponta o caminho. O poder de jejuar versus festejar. João jejuou de tal forma que Deus pôde confiar nele no palco da história. O mesmo convite se estende a você e a mim. Os profetas são forjados nos desertos do jejum, não nos desertos das festas. Se necessário, seja fiel no pouco e persevere durante anos. Os adiamentos divinos e as disciplinas do deserto estão preparando você para cumprir seu destino. Foi o que aconteceu com João Batista. Os Estados Unidos necessitam de uma guinada de 180º, e a receita encontra-se em Lucas 1.80, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. João Batista carregou uma promessa profética ao longo de toda a sua vida. 30 anos se passaram para que a profecia de João fosse cumprida. No arsenal secreto de Deus, há muitas dessas descrições proféticas do chamado específico de pessoas. Muitas andam por aí com um testemunho profético secreto de um chamado dentro delas, que ainda não foi cumprido, mas nesse meio tempo elas estão se preparando para isso. Nota 4. Tenho experimentado esse princípio na vida. Durante anos, dirigi fielmente pequenos grupos de oração dos quais poucos participavam, e o desânimo se instalava facilmente. Mesmo assim, jejuei e orei com meus amigos fiéis e mobilizei a oração da melhor forma possível dentro de minha pequena esfera. De repente, quase da noite para o dia, o pequeno grupo de oração passou a contar com 400.000 participantes. Foi como se Deus estivesse dizendo: você tem sido fiel nos bastidores. Agora vou abrir a cortina e deixar que você dirija seu pequeno grupo de oração no palco da história. Foi um momento de Lucas 1.80, um dia de manifestação pública, tudo em harmonia com a promessa de que, quando você jejuar em secreto, seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Mateus 6.18. Deus gravou em meu coração a esperança de que um exército de pregadores semelhantes a João Batista e de líderes da reforma semelhantes a Daniel se manifestarão publicamente para promover uma grande virada dos Estados Unidos ao Senhor. Certa vez, em sonho, senti-me arrasado com a impossibilidade de minha nação se voltar para Deus. Mas no sonho vi e li as palavras de Lucas 1.17 em um rolo que ia sendo aberto diante de meus olhos. Era a promessa de um movimento João Batista, e ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O espírito e o poder de Elias poderiam ser chamados de declaração da missão de João, gerações restauradas, juntas, buscando o Senhor. Quando despertei do sonho, o Espírito Santo falou ao meu coração de modo retumbante: o que estou derramando nos Estados Unidos é mais forte que a rebelião. Leonard Ravenhill disse que, apesar de João nunca ter dado vista a um cego nem ter ressuscitado ninguém, ele fez uma obra muito maior, ressuscitou uma geração espiritualmente morta. Malaquias profetizou que Elias precisava vir para transformar o coração de duas gerações. Louvado seja Deus,
Que assim seja, Elias virá. De fato, desde o nascimento do moderno movimento de oração, essa unção tem agitado toda a terra para aqueles que a aceitarem, preparando o nazireu para diminuir. Conforme mencionado, os nazireus exerciam uma função única em Israel. Qualquer pessoa poderia escolher voluntariamente o lugar de proximidade sacerdotal com Deus desde que fizesse o voto do nazireado e vivesse de acordo com ele. Pela virtude de sua descendência tribal, os levitas recebiam a obrigação religiosa de conduzir-se como homens especialmente comprometidos com Deus em favor da nação. Mas os nazireus se apropriaram com espontaneidade, alegria e disposição da separação sacerdotal e de sua condição de vida por causa de uma obra interior da graça do Espírito. Por esse motivo, a João, um coração ardente para preparar o caminho ordem dos nazireus, prenunciou o sacerdócio de cristãos do Novo Testamento. Nota 5. Por ser nazireu, João dedicou-se a uma preparação interior mais profunda que o sacerdócio em vários aspectos. João escolheu viver como nazireu em vez de viver como levita. Isso é fantástico e, pelo que conheço, essa foi a única escolha feita na Escritura. O Sermão do Monte não substituiu a lei de Moisés, mas aprofundou sua exigência até a potência plena do motivo e da intenção. Da mesma maneira, a consagração do nazireu colocava-o, de fato, em uma posição que, pelo menos em parte, suplantava a autoridade e a influência levíticas. Isso explica parcialmente por que o voto do nazireu é incluído de repente na discussão do sacerdócio no livro de Números. Se a pureza do ministério de João foi irrepreensível, a amplitude de seu impacto foi assombrosa. Embora se suponha que ele trabalhasse sozinho, os estudiosos calculam moderadamente que o número de batizados se encontra na faixa de 200 mil a 500 mil pessoas. Alguns dizem que esse número chega a 2 milhões. Que incrível! Para ser totalmente sincero, o grande problema do ministério moderno é que os pregadores precisam de uma plateia, mas essa necessidade pode tornar-se nociva. Muitos começam com um genuíno chamado de Deus e um desejo sincero de segui-lo e servi-lo. No entanto, com o tempo, e não me importo se você é forte ou não, as motivações do ministério são postas à prova e se misturam. Há uma pressão verdadeira, pressão de ter sucesso. Se eu conseguia reunir milhares de pessoas, será que não estou falhando ao reunir só centenas? Muitos homens e mulheres bem-intencionados começam a se julgar de acordo com o tamanho de seu ministério, não de acordo com a fidelidade de sua mensagem. Uma marca forte passa a ser não somente a conquista pessoal, como também a necessidade de sustentar o crescimento. Em breve, o crescimento suplanta todas as outras preocupações e, quando isso ocorre, a idolatria se instala com rapidez. Quantos pastores contemporâneos cresceram a ponto de se tornarem ídolos para os fundadores ou para seus seguidores? Evidentemente, o desejo de ter sucesso faz parte da natureza humana, mas não da natureza do pastor. Vemos essa situação ocorrer com os proprietários de pequenos negócios, os artistas, os políticos. A diferença é que os pastores estão presos corretamente a um padrão mais alto. Estamos servindo a nós ou a Deus. Compare isso com João, o nosso nazireu. Em linguagem moderna, ao avaliar a marca de João Batista, muitos pastores ficariam felizes em violar o 8º e o 10º mandamento só para ter uma lista de contatos ou seguidores no Twitter. Os pastores adoram falar do próprio alcance de impacto para motivar os doadores. Nós, e eu também sou culpado, sentimos a pressão para defender ou criar um motivo para nossa existência, descrevendo como nosso ministério é singular ou que possuímos uma força especial que nos destaca dos outros. Se houve alguém que poderia vangloriar-se de ter tido um impacto único de longo alcance, esse alguém certamente foi João. O próprio Jesus testificou a importância rara e profética de João. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, Mateus 11.11,13,14. Uau! Com total devoção e zelo nazireu, João preparou o caminho para Jesus intensificando o código mosaico de ritual e pureza de acordo com a lei, acompanhado de demonstrações de justiça para purificar os pecados pessoais. Sua mensagem trouxe convicção do pecado como caminho para o perdão, simbolizado em lavar-se nas águas do Rio Jordão. E centenas de milhares de pessoas afluíram para fazer parte da cerimônia. Hoje,
Tudo isso teria servido de ampla munição para a equipe de marketing de João começar a trabalhar com esforço redobrado. Tardes de autógrafo, publicidade em massa, venda de produtos. Imagine só. Se João teve tanto sucesso em sua localidade, quanto mais sucesso teria se levasse seu show de batismo estrada afora. Nota 6. João, porém, fiel a seus princípios, não caiu na armadilha da autopromoção. Enquanto inflamos nossa importância, João esvaziou a sua propositadamente. Com multidões de pessoas querendo saber qual seria sua próxima proeza, João, de maneira espantosa, cometeu suicídio ministerial. Começou a revelar a todo mundo a deficiência e a imperfeição de todo o seu ministério. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3:11-12. Foi João quem disse estas palavras imortais: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. E as disse com grande alegria, confronte com V29. É muito difícil entendermos isso, tanto individualmente quanto em conjunto. Eu preciso. Você precisa. Diminuir. Desde o início, o DNA de João de diminuir tem sido o compromisso principal de toda a Assembleia Solene organizada pelo DECOL. Como seria possível levantar uma geração de Joões Batistas totalmente ligados à mídia, egos e selfies? Apesar de termos tido muitos líderes e equipes de adoração no DECOL, ninguém recebe remuneração por eventos realizados, nem eu. Não promovemos nomes e nosso único propósito é a humildade. Não se trata de festejar, trata-se de jejuar. Apenas uma pessoa é posicionada como objeto e foco de toda a nossa atenção. Você entende por que João é importante? Conforme mencionei no início deste livro, se quisermos um movimento Jesus, devemos primeiro ter um movimento João caracterizado por sua humildade e jejum. Em termos práticos, significa que os ídolos de nosso ministério precisam ser demolidos. A identidade de nosso ministério precisa ser purificada. A promoção de nosso ministério precisa girar em torno do ato de promover Jesus. Não há outro caminho. O profeta de pelos de camelo. Finalmente, para um exemplo convincente das dimensões implícitas e simbólicas do testemunho de João, reflita em uma ironia despercebida a respeito da maneira e conduta daquele homem. Pelo fato de ter sido nazireu a vida inteira, João foi um modelo de extrema consagração, conforme já vimos, embora sem o legalismo dos fariseus e saduceus. Não aderir ao legalismo não significa desprezar as regras. No entanto, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo. A Bíblia faz questão de mencionar isso. A exegese habitual usa esse ponto simplesmente para ilustrar, no jargão moderno, a reputação de João como profeta. Ele era um sujeito doido. E, sem dúvida, essa é uma interpretação legítima. É também muito simples porque, de acordo com a lei, o camelo era um animal cerimonialmente impuro, vê Levítico 11.4. A proibição não se limitava a comer a carne, dizia também: vocês não tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros, V8. O que João estava fazendo? As hipóteses mais prováveis são de que ele ajuntou os pelos que caíam dos camelôs no deserto, o que era razoavelmente comum, e teceu-os em forma de roupa para se aquecer ou, pior, encontrou um camelo morto e curtiu o couro do animal. Em qualquer dos casos, havia opções ritualmente puras, pelos de bode ou lã de ovelha, que teriam sido mais adequadas e compatíveis com a mensagem e a missão de João. Pelo menos explicitamente. No entanto, aqui há a sabedoria de Deus. João, o radical, o devoto, o comprometido, sabia que ele era apenas um homem. Não era o Messias. Não era nem um pouco diferente de você ou de mim, talvez o maior entre os nascidos de mulher sob a lei, mas nascido sob a lei, e sob a total maldição que a lei exigia. A justiça dele, como a nossa, era como trapo imundo, Isaías 64.6. Todo o zelo nazireu do mundo não concedeu a João nenhuma santidade aos olhos de Deus, embora ele esteja aqui supostamente liderando um movimento de santidade, selvagem, de jejum e arrependimento. João sabe que corre o risco de ser idolatrado, o que ele absolutamente não permite, mesmo assim, cumpre sua missão. O que fazer?
Com a pele de um camelo impuro enrolada em seu corpo humano, João abala sua mensagem de uma forma que lhe permite exemplificar e transcender o fervor de suas palavras. Explicando de outra forma, João faz de si mesmo uma ilustração viva do grande dilema de toda a humanidade que necessita desesperadamente do verdadeiro Messias. Pense um pouco. Centenas de milhares de vezes, João mergulha pessoas na água. Repetidas vezes, todos os dias, multidões observam. No entanto, vestido com pelos de camelo, ele está impuro. Cada vez que mergulha na água purificadora, ele, assim como seus seguidores penitentes, torna-se puro por pouco tempo. Contudo, com a mesma rapidez, quando os levanta da água para o mundo real e pecaminoso, ele volta a ficar ritualmente contaminado, vestido com trapo imundo. A escritura é tipicamente escassa em suas descrições. Algumas suposições fazem parte do conhecimento geral da cultura que alguém espera de um livro composto quase inteiramente por judeus durante mais de 3.000 anos, cujo tema é dedicado quase exclusivamente a um entendimento judaico das leis judaicas dentro de um sistema religioso judaico. Você não acha improvável que as centenas de milhares de pessoas que se aproximavam de João tivessem notado a incongruência de um profeta poderoso do arrependimento, um verdadeiro santo, e talvez classificado com o rótulo essênio de pregador dos justos, vociferando contra a hipocrisia dos líderes religiosos e ordenando às multidões que abandonassem seus hábitos pecaminosos e ainda assim se vestisse de roupas impuras? Será que as multidões coçavam a cabeça e se perguntavam o que estava passando? A Bíblia não apresenta detalhes, mas, usando a Escritura para interpretar a Escritura, será que não entenderíamos que a roupa escolhida por João foi o golpe de misericórdia em seu compromisso de preparar o caminho? Ouça, pessoal, ele poderia ter dito: que não haja nenhuma confusão. Eu também necessito ser purificado. Esta água é uma solução temporária para vocês e para mim. Não sou diferente de vocês. Necessito de um Salvador. Uau! Isso, meu amigo, explica por que João não ousou usar roupas de pele de cordeiro, porque há apenas um cordeiro. Portanto, quando Jesus finalmente chega à beira da água, pronto para cumprir toda a justiça, e João levanta-se mais uma vez do Jordão naquele dia seco, ainda condenado por seu pecado, profeta ou não, sua mensagem, dentro de outra mensagem, bateu em cada coração como um sino de cristal. Vejam, o cordeiro, nota 7. Um cordeiro. João nunca perdeu isso de vista. Em Jesus, o último Adão havia vindo para restaurar os primeiros filhos rebeldes de Adão ao Pai de amor. O fiel Josué havia chegado, aquele que levaria o povo de Deus à terra prometida. A porção dupla, o Filho unigênito havia chegado em forma humana. Portanto, pelo mesmo motivo que Elias tinha de vir, também tinha de ir. João diminuiria para que Jesus crescesse. O caminho está preparado. A próxima pessoa é a mais importante de todas, não João. O jejum de 40 dias de Moisés levantou um filho espiritual chamado Josué, cujo nome significa O Senhor é Salvação. Elias jejuou 40 dias e foi o pai de uma porção dupla, Eliseu, o Senhor salva. Finalmente, o modo de vida do nazireu João Batista apresenta o filho da maior porção dupla. Palco montado, Jesus entra, o Senhor é salvação. De agora em diante, trata-se do movimento Jesus. Notas do capítulo 9. Nota 1p, 149 to 150. Nota 2, I am your sign, page 16. Nota 3, McDowell, Reed, Firefall, page 79. Nota 4, Schoberg, Kjell. The Prophetic Church. Chichester, United Kingdom, New Wine Press, 1992. Page 146. Nota 5. Para uma análise excelente de número 6, consulte Q. C. F. Delitzsch, Franz. Commentary on the Old Testament. Peabody, Massachusetts. Hendrickson Publishers, 2006. Nota 6. De fato, o ministério de João continuou a expandir-se nos anos seguintes. No capítulo 18 de Atos, conhecemos Apolo, que, muito depois da morte de João e da morte e ressurreição de Jesus, conhecia apenas o batismo de João, v. 25. Nota 7, João 1.29, N do T.